Existe um princípio cabalístico meio paradoxal que diz o seguinte: aqueles que querem ser grandes acabam se descobrindo um nada. E aqueles que não fazem questão de ser grandes, que se contentam em ser nada, são aqueles que acabam se revelando maiores do que imaginavam. Hoje a gente vai entender um pouquinho o que isso quer dizer. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Num dos trechos que a gente lê essa semana, a gente vê um evento que na verdade acontece algumas vezes na Torá. O povo está andando no deserto, fica sem água e vai reclamar para Moisés, claro, o líder deles. Nessa passagem que nós estamos vendo essa semana, no versículo 5 do capítulo 21, o povo chega para Moisés e fala mais ou menos assim: por que você nos tirou do Egito para a gente morrer aqui, no deserto, sem água? E aí eles começam uma série de reclamações. Bom, do jeito que a gente vê a frase, parece que há aí um desrespeito do jeito que o povo se dirigiu a Moisés. Primeiro falando você, né? Porque você nos tirou do Egito. E depois até falando nos tirou, né? Quando você usa o nos, está incluindo aí um grupo, então eles estão falando implicitamente você, Moisés, é como a gente. Você está aqui no nosso grupo, se nós somos ruins, digamos, você também é. Então é um jeito extremamente desrespeitoso de falar com Moisés. Mas na verdade a Kabbalah fala que isso tem uma lição muito profunda. O fato de o povo ter tratado de Moisés assim, né, como se fosse um próximo, é porque realmente Moisés era um próximo. E isso não é pouca coisa, porque estamos falando de Moisés, o maior líder que já existiu no povo de Israel, né, e mesmo assim o povo conseguia vê-lo como um igual. Então falavam você e falavam nos tirou, incluindo a Moisés. Uma coisa que a gente falta muito hoje em dia é a liderança, né? Infelizmente a gente tem aí muitos líderes, entre aspas, que não são verdadeiros líderes, são pessoas preocupadas com o status, né? São pessoas preocupadas com o cargo que elas têm, com aquela posição de liderança. Claro que em outros lugares a gente nem líderes tem, a gente tem ditadores, né? Que teoricamente são os líderes da nação, mas na verdade estão governando por motivos próprios. A Torá ensina que os verdadeiros líderes são muito difíceis de achar. Por quê? Porque o verdadeiro líder ele tem que ter uma humildade que não é muito característica do ser humano. O mais fácil para o ser humano é ter um ego. Muitas histórias na Torá, inclusive de Korah, que a gente leu recentemente, refletem isso, né? Eu quero um cargo de liderança, mas no fundo tem um motivo pessoal ali. E quando isso acontece, eu não sou um verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que sabe ter uma humildade, que sabe que apesar do cargo dele ser um de líder, ele não é superior a ninguém. Ele não está acima das pessoas. Tem algumas histórias na Torá também que mostram isso, né? De como é importante ser humilde. Uma das que eu mais gosto, falam, por exemplo, que quando a Torá foi ser entregue, as montanhas brigaram entre si para ver qual delas ia ser escolhida, né? E aí cada uma, claro, aparecia e falava: eu sou a maior montanha, eu sou a mais forte, eu sou a mais arborizada. E a que acabou sendo escolhida, a gente sabe, é o Monte Sinai, né, a montanha do Sinai, que é uma montanha que não tem nada disso. Ela não é grande, ela não é arborizada, ela não é particularmente bonita, e ela foi escolhida pela sua humildade, né? Algumas lendas dizem que o Monte Sinai nem chegou a pedir para ser um monte onde a Torá ia ser dada, porque ele nem acreditava muito nas suas capacidades. E com isso a gente chega num ensinamento cabalístico que diz, como eu falei no começo do vídeo, que existe uma coisa na vida que ela funciona na base do paradoxo. Qual é essa coisa? O sucesso, a fama. Em que sentido? Uma pessoa que quer muito o sucesso, a fama, que quer ser grande, que quer ser conhecido, geralmente essa pessoa acaba se mostrando um nada, mais cedo ou mais tarde. Na história de Korah, por exemplo, essa pessoa foi engolida pela terra, né? Ela ficou abaixo, inclusive, da terra, extremamente humilhada. Por outro lado, a pessoa que não se preocupa com isso e que tem uma real preocupação só em fazer o seu trabalho, em se conectar com as pessoas, essa é a pessoa que mais cedo ou mais tarde acaba se mostrando grande. Essa é a pessoa que acaba tendo uma verdadeira liderança no povo. Outro dia eu estava ouvindo falar, por exemplo, o Leandro Carnal na TV, e ele falou que a maioria dos líderes no Brasil, na verdade ele falou todos, né? Desde que existe a República, todos eles estavam preocupados em manter o seu poder. Todos eles estavam preocupados com a reeleição, sem citar nomes, todos, invariavelmente, de todos os partidos e épocas. Nenhum deles, por exemplo, quis governar para o povo.
E isso é o que um político deveria fazer, se você parar para pensar, né? Ele não tem que ficar preocupado com ele, com o mandato dele, se ele vai ser reeleito, se ele vai continuar naquele cargo, se ele vai ter as mordomias. Ele deveria querer virar senador, deputado, presidente, o que seja, para governar para o povo. E é isso realmente que falta. Se você tem o desejo de ser grande, de ser famoso, de ser bem-sucedido, o desejo em si não é ruim, perceba isso. Não é o que eu estou querendo dizer nesse vídeo, que você deve eliminar esse desejo. Mas você não deve fazer dele o foco da sua vida. Você não deve fazer com que isso seja tudo que te preocupa. Se você tem o desejo de ser grande, a Kabbalah diria que você tem aí uma predestinação, inclusive, para ser grande. Ninguém deseja aquilo que ela já não experimentou de algum modo, né? Se você tem esse desejo dentro de si, é porque alguma coisa na sua alma diz que você pode ser grande. Qual é a questão? Não foca nisso. Faça o seu trabalho espiritual, se conecte com as pessoas, dê o melhor que você pode dar de si. E eventualmente você vai acabar sendo essa pessoa grande que você quer. Se eu quiser ir mais fundo, como eu falei no paradoxo, busque inclusive ser pequeno. Busque ser humilde, busque ser um nada, um João ninguém. E se a grandeza for destinada a você, você vai acabar sendo grande. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.